Muito bem-vindos a mais uma segunda-feira aqui na sua Rádio Difusora Jundiaí. Programa Francamente com vocês, está no ar até 1 da tarde e hoje vamos falar sobre teatro. Sertão de Origem estava aqui com a gente nos estúdios hoje, a gente vai bater um papo sobre esse projeto. A gente já se falou, né, sobre esse projeto um tempão atrás, 2, 3 anos atrás, é isso, tá? Sim, exatamente. Que eu comecei a escrever esse projeto num curso seu. Ó, que honra! Senac. Dá licença, minha aluna? Minha aluna? E depois, quando a gente foi fazer a apresentação através do programa Estímulo aqui de Jundiaí, você fez uma reportagem com a gente Fiz numa o escola. Culturando. Sim. Era uma sim. apresentação para crianças, acho que era a Sim. primeira para crianças, no formato para crianças, não era? É, porque pelo programa Estímulo a gente estreou no Sesc e a gente fez 2 apresentações em escola. A gente não sabia muito bem para que público que a peça ia funcionar melhor. Aí a gente fez uma apresentação para ensino médio e essa apresentação para fundamental, que foi a que você assistiu. Que foi incrível, eu lembro das crianças todas ficarem assim, prestando muito atenção no que estava acontecendo, porque assim, é uma peça que conta a origem, a construção de Jundiaí, né? Sim. Então, e aí vem tem várias informações sobre a construção de Jundiaí. Eu lembro que na época vocês me contaram que foram redescobrindo também a construção da cidade, né? Que o Rafael e a Petronina não tinham se conhecido, tinha várias informações que não batiam, né? Conta um pouquinho pra gente sobre essa construção, primeiro, da peça. Sim. A ideia dessa montagem surgiu quando um dia eu e a Caroline Húngaro estávamos conversando e a gente resolveu que queria fazer alguma peça juntas. Então nós duas, atrizes jundiaienses, e aí a gente decidiu começar a estudar a história de Jundiaí. A gente não sabia muito bem porquê, onde que isso ia dar. E aí nesse início de pesquisa, a gente descobriu 2 coisas que acabaram norteando todo esse processo de criação. Uma é que essa área em que nos anos de 1600 era chamada de Sertão de Jundiaí, Mato Grosso de Jundiaí. Que era enorme, né? Era muito extenso assim, a região. Sim, justamente. Começa aqui e vai até a fronteira com o Rio Grande, em Minas Gerais. Então a gente falou, nossa, falando sobre a história da nossa cidade, a gente vai falar sobre a história de muitas cidades. E também pensando em uma história de uma terra que tem indígenas e depois passam bandeirantes, e aí tem povoadores, moradores, portugueses. Isso fala sobre a maior parte das cidades do Brasil. Exatamente. Né? Não, os escravos, e que momento isso se confunde com que se cria, né, esse caldeirão aí, que somos nós hoje, né? Nós somos sequela dessa construção, né? Sim. E a segunda coisa que a gente acabou descobrindo, né, lendo nessa pesquisa, foi um livro que foi escrito em 1960 por alguns estudiosos, intelectuais aqui de Jundiaí. E a ideia desse livro era definir, era marcar de uma vez por todas, eles até dizem isso no livro, qual era o marco fundador da cidade. Então eles pesquisaram de verdade, pesquisaram a história do Rafael, da Petronilha, dos primeiros moradores, do primeiro bandeirante que teria passado por aqui. E ao final desse livro, desse primeiro livro, que chama Elementos para a História de Jundiaí, eles não chegam a uma conclusão, qual é o marco fundador. E aí isso nos fez pensar, né, puxa, realmente qual é o marco fundador de um espaço? E de uma cidade, né, de um local, assim, que virou uma grande cidade, né? Sim, porque certamente todos esses personagens históricos tiveram importância para essa cidade, para esse lugar, para essa vila, esse município. E mesmo outros personagens que não estão descritos nesse livro, os próprios indígenas não estão nesse livro, e eles já estavam aqui antes de todas essas pessoas. E aí, pensando para trás e para frente, a gente também pensou, puxa, o que cada um também é responsável por fundar na cidade em que vive. E isso nos pareceu muito mais interessante do que simplesmente contar a história de uma cidade, mas contar a história da nossa cidade para falar sobre todas as cidades. E deixar em aberto esse ponto da fundação mesmo, porque ela fica em aberto, né? Exatamente, para chamar para o passado, mas também para convidar para o presente e para o futuro, né? Vamos pensar o que fazemos para fundar essa cidade a cada dia. E a coisa da pesquisa é muito louca, porque eu lembro quando um dos primeiros documentários que eu fiz foi o Caminho dos Bandeirantes.
E aí faltava informação sobre muita coisa, assim, tem muita lacuna nos livros de histórias, sobre a história de Jundiaí, né? Mesmo anterior aos bandeirantes, da época da coroa, tem umas coisas meio que já viraram meio que um folclore e tal, e elas não são a história em si, né? A gente começa a questionar o que é história e o que foi uma alegoria para você narrar, né, o que seria a fundação de Jundiaí. E no Imigrantes eu tive a mesma dificuldade, porque eu não achei nada sobre assim, muito pouca coisa sobre escravidão aqui. E olha que Jundiaí foi uma das últimas cidades a abolir a escravidão. Então, assim, contar de novo as histórias, a gente consegue pegar também a história oral, né? Sim. Que ela pertence às pessoas, a avó da avó da avó estava aqui. E isso não está no livro de história, né? Essa preocupação das pessoas contando a história da cidade, elas não estão no livro, né? Pois é, porque eu acho que a história ficam os fatos históricos, personagens históricos, mas tudo aquilo foi construído por muitas mãos, né? Muitas ações. É realmente uma colcha de retalhos que nem sempre... E a gente ainda está costurando, né? Sim. A gente está fazendo essa costura. Muito bem, gente, estou aqui com a Tabata falando sobre Sertão de Origem, uma peça de teatro. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre teatro, Jundiaí, leis de incentivo, tudo. Fomento à cultura. E agora vamos de música, daqui a pouquinho a gente volta. Cultura, música e informação na sua programação. E voltamos aqui para o estúdio da Rádio Difusora, suntuosos estúdios da Rádio Difusora. Nem falei pro Soneca, tudo bem, Sonequinha? Sonequinha tá ficando famoso na internet. Todo mundo pergunta do Soneca, fala que vão mandar presente pro Soneca. Pô, até o Sonequinha ganhando presente. Gente, quero meus presentes também, hein? A gente faz aqui, eu e o Sonequinha, a gente faz abertura de presente um dia só pra isso, né? Pra gente abrir os presentes, falar se a gente gostou ou não. Que a gente não gostar, a gente vai abrir lojinha e vender, né, Soneca? Porque é assim que funciona. Voltamos aos estúdios, estou aqui com a Tabata, atriz, produtora, bailarina, modelo de mão. Nossa! Ela que está com a peça Sertão de Origem. E a peça, ela ganhou já o prêmio Estímulo, há um tempo atrás, que a gente estava conversando, que rodou escola e tal, que é o start inicial da peça, né? Foi com o programa Estímulo aqui da cidade de Jundiaí, né? para montagem da peça. A gente montou... E apresentou em 2 escolas? Como foi? Sim, apresentamos no SESC e em 2 escolas. Ah, legal. E aí a peça ela ficou guardada, vocês ficaram rodando com a peça, porque isso foi 2015, 2016? A gente estreou em dezembro de 2015. As 2 apresentações nas escolas foram em 2016, já em fevereiro. Ó, tô boa de memória, gente. Aí depois, ainda em 2016, a gente fez mais 3 apresentações, também para escolas, mas daí já sem o programa, né? Já por nossa conta. E desde então, sim, a peça ficou parada de apresentações, né? Porque nós ficamos escrevendo a peça em vários editais, inclusive na Lei Rouanet, sim, para conseguir dar vida à peça. E a gente conseguiu no ano passado começar com a CCR. Sim, tanto com o PROAC quanto com a CCR. Os 2 resultados saíram muito próximos. Foram 2 grandes surpresas. Porque como todos nós gostamos muito da peça e a gente acha que a peça... mesmo, né? Sim, a gente acha que a peça, ela fala coisas importantes. E a gente queria fazer, né? Nesse projeto era para apresentar em escolas. E aí a gente foi selecionado pelo PROAC Editais para circulação e através do edital do Instituto CCR, que seleciona projetos já previamente aprovados pela Rouanet, a gente também conseguiu o patrocínio. E a gente estava falando aqui nos bastidores da coisa do dinheiro investido, de desmistificar as leis de incentivo. E é sempre uma batalha explicar para todo mundo que o artista não coloca R$1 bilhão no bolso e sorri, né? Que paga, assim, o dinheiro não é todo esse e que paga muita gente. Porque não é barato você fazer uma peça de teatro. Não, e eu vejo, assim, tanto... para aprovação na Lei Rouanet, tanto para poder ser realmente selecionada pelo Instituto CCR, quanto no PROAC Editais, a gente manda muita documentação e tem depois que fazer toda a comprovação de todos os gastos, prestação de contas, um relatório.
Então é uma coisa muito séria. Eu realmente não consigo entender que é daí, dessas produções incentivadas, que venha qualquer tipo de roubo, qualquer tipo... Eu não vejo como, porque tem como muita eu conseguiria fazer fiscalização, isso. né? Você faz Sim. uma coisa de 10 mil reais, ou de 100 mil reais, ou de 500 mil reais, que seja, você tem que prestar conta de nota por nota. Sim. E assim, se uma nota não bateu com o valor, os caras questionam. Eles questionam tudo, né? Sim, a fiscalização é muito grande, ainda bem, né? Ainda Acho bem. que tem que continuar sendo assim. E imagino que se todos os setores do governo tivessem essa fiscalização, ia ser bem difícil o dinheiro ser desviado. Sim, isso é verdade. Porque daí toda a culpa de todos os desvios de dinheiro de todos os outros segmentos sociais acaba recaindo na cultura também, né? Porque daí fica só a cultura... Ah, não, mas é dinheiro do povo. Quem falou que eu quero patrocinar uma peça? Eu vi uma comparação, inclusive, esses dias. Eu fiquei tão chocada com o tamanho da ignorância, que é tipo... O Netflix é pago e eu pago se eu quiser. A Lei Rouanet eu pago e não tô querendo. Sabe assim, uma comparação que tudo tem que ser privado e você paga para consumir o que você quer. Eu acho tão perigoso esse tipo de pensamento porque você destrói a característica maior de um povo, né? Que é essa cultura. E eu acho também que a gente sempre tem que tomar cuidado para não sobrepor os gostos e as vontades pessoais né, sobre necessidades e vontades coletivas. A gente começou a nossa circulação pelo PROAC na cidade de Itaquaquecetuba. E a gente foi numa escola e foi muito especial a gente ter ido nessa escola. A gente fez a apresentação de manhã e uma oficina para alguns alunos à tarde. E até hoje eu estava olhando o Instagram do Sertão de Origem e tinha a mensagem de um aluno dizendo foi muito legal a peça, foi a primeira vez que eu vi uma peça de teatro. E são muitas emoções. Ai, então, gente, que incrível! E mesmo assim, isso né, aconteceu hoje, mas no dia que a gente fez a apresentação, toda a equipe escolar e os alunos, eles estavam tão gratos, não gratos a mim pessoalmente, mas a iniciativa, de teatro, né? Lá. Porque realmente era um lugar bem longínquo de Itaquaquecetuba. E a equipe escolar disse, aqui o bairro não tem nada. E era um bairro longe mesmo, para chegar até o centro de Itaquaquecetuba tinha estrada de terra, era um lugar longe. Então, quer dizer, esse incentivo à arte, à cultura, não é apenas a nós, o grupo, sim. Né? Ele serviu sim a uma população, a essa população dessa cidade de Itaquaquecetuba. Eu tenho certeza que ele serviu muito. E assim, a gente não tem ideia, porque a gente fica aqui no ar-condicionado, vivendo num lugar de privilégios até, né? A quantidade de gente que nunca teve acesso a uma peça de teatro, aí no cinema, aí no museu, porque não tem acesso. E assim, não, mas como não tem, então é gratuita, tá ali na internet. Gente, a gente fica avaliando, né, a vida das pessoas pelo mínimo que a gente tem. E às vezes as pessoas, é de graça no Curitiba. Eu já ouvi, quando eu fui fazer a pesquisa do Curitiba, do documentário, eu ouvi, tipo, nossa, nunca vou entrar lá, não tenho nem roupa pra entrar lá. Nossa, mas eu não tenho dinheiro pra pegar um ônibus, o ônibus custa R$8, faz 4, né, e de volta, sei lá. Faz diferença na vida de uma pessoa, esse dinheiro. É 1 quilo de, sei lá, de feijão que ela compra. E assim, a pessoa não vai sozinha, vai pai, vai filho, vai, né, vai um conjunto familiar. E é muito complexo você tentar nivelar a cultura só para quem tem acesso, né? A escola, por exemplo. Quantas escolas não tem crianças em situação vulneráveis que não têm acesso mesmo a nenhum aparelho de cultura, né? Em lugares que o próprio governo não investe, né? Então é importante, é legal rodar em escola, né? Eu acho que essa circulação vai ser bem especial por conta disso. E vocês escolheram as cidades que vão circular já no projeto? Porque no projeto você tem que mandar as cidades que você vai circular. Já no projeto. Então, do PROAC, né, no caso, são 10 cidades. 5 cidades, a gente escolheu cidades que estavam nesse sertão de Jundiaí, desde 1600. E as outras 5 cidades, a gente escolheu por serem as cidades que no IDH tiveram o pior índice. Que legal. Então, a gente juntou um pouco de algo que tinha a ver com o nosso projeto enquanto conteúdo
e algo que a gente sentia que a nossa ação precisava chegar. Legal. É muito legal porque também as pessoas ficam, vou rodar interior de São Paulo. Aí pensa Jundiaí, Campinas, Sorocaba, Bauru, são cidades grandes, né? Que já tem, né, uma estrutura de cultura, que tem teatro, e tem Sesc, enfim. E não pensa nessas outras cidadezinhas do entorno que precisam receber coisas culturais, ainda mais com dinheiro público, né? Que também a gente tem essa missão de fazer bom uso do dinheiro público, né? Sim. E daí pela CCR, pelo Instituto CCR, através da Lei Rouanet, a gente vai fazer em 4 cidades, que daí é Jundiaí, Várzea Paulista, Itupeva e Louveira. Mas a diferença é que nessas cidades a gente vai fazer apresentações num espaço cultural, são 6 apresentações em Jundiaí e Louveira e 4 apresentações em Várzea e Itupeva. Mas o projeto prevê ônibus para a gente trazer os alunos de escolas públicas até esse espaço cultural. Justamente por isso que você falou, a gente percebe, né, de outros projetos em que a gente esteve, que não basta você dizer, olha, tem um ingresso gratuito. É difícil mesmo o transporte até o local. Então, esses projetos vão ter sempre, né, como público-alvo alunos, mas eles são diferentes nessa natureza. E qual a idade? Esses alunos em que idade? Porque a peça, eu lembro de assistir, eu lembro que tinha bastante metáfora, né? Era bastante lúdica, mas ela tinha várias metáforas, assim, né? Qual que é a idade, a censura desse projeto, assim, quando a criança já começa a entender? Nesses 2 projetos, tanto o da Lei Rouanet quanto do PROAC, a gente prevê levar alunos do ensino médio ou do 8º e 9º ano do fundamental. Não que a gente ache que os outros não possam entender camadas da peça, a própria apresentação que você viu tinha alunos mais novos. Tinha, era uma mas a gente acha que com esses alunos que a gente consegue chegar no discurso mais profundo mesmo. É porque também ele concilia com o que os alunos estão estudando, né? Assim, porque já tem alunos que já vêm com background, já leu aquilo ali no livro de história em algum momento e consegue associar e trazer isso, até ajudar os professores, né? Traz para a sala de aula esses debates, né? Acho que sim. E também, né, pensando no fato de que a peça tem esse convite, né, para o presente e para o futuro, dizendo, ó, o que você, enquanto cidadão, faz pela sua rua, pelo seu bairro, pela sua cidade, o que você pode fazer, né, com suas ideias, suas ações. E eu acho que isso combina bem com essa idade do adolescente indo para jovem. Questionando, né? Chega um momento de questionamento mesmo, né? Da vida, do local onde se vive, das relações, né? Então a gente acha que esse convite a esse tipo de reflexão combina com essa idade, né? Reverbera melhor nessa idade, justamente. Tá vendo, gente? A importância do teatro na vida das pessoas. Cultura, a gente não fala cultura só sobre arte, a gente fala sobre educação, sobre construção social, a gente fala sobre muita coisa quando a gente fala de cultura. Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta. E voltamos pro estúdio aqui da Rádio Difusora. Hoje eu tô com a atriz Tabata do Sertão de Origem, essa peça que está rodando o exterior de São Paulo. O interior e o exterior de São Paulo. A gente estava batendo um papo aqui, falando sobre como rodar a peça em escolas também afetam as famílias, né? Você falou agora do caso de uma avó, de um aluno, uma mãe que foi assistir a peça e falou que também uma outra peça, né? E falou que nunca tinha ido ao teatro, é isso? Sim, de um outro projeto, que era um projeto que acontecia na Secretaria de Educação aqui da cidade, que chamava Sons e Cenas. Era um projeto muito bonito, que dava aula de teatro e música semanalmente a alunos de escolas municipais. E nesse projeto, em uma das apresentações que a gente levou as crianças até o Politeama, uma avó que foi junto disse que nunca tinha ido e que agora ela estava vendo que tinha uma programação do teatro com o que tinha e que ela ia começar a frequentar.
Então, É importante, né? isso foi um exemplo, né, do que a gente estava conversando aqui sobre quando a gente fala que vai apresentar peça para alunos, que vai fazer uma ação na escola, a gente acaba, assim, afetando a família desses alunos, né? Sim, você faz a educação de trás para frente, né? Sim. Educa os filhos para educarem os pais, para educarem os avós e trazer todo mundo para conviver no mesmo ambiente, porque peça de teatro, ele não tem idade, né? Assim, a cultura é para todos mesmo, né? Um show, uma peça de teatro, enfim, está disponível para todos, né? Vamos lá, a gente estava falando aqui das leis de incentivo e esse projeto ele foi apadrinhado aí via Rouanet pela CCR. A gente tem que falar o nome das empresas que apoiam cultura nessa cidade, então a CCR, Autoban, né? A tem o CCR edital. Autoban. Ela investe em cultura aqui na região de Jundiaí bastante, né? Todo ano eles têm um edital. Sim, agora esse ano está no 4º edital, nós fomos selecionados no 3º edital, é um edital interno do Instituto CCR e que eles selecionam projetos previamente já aprovados na Lei Rouanet. Para destinar a verba. Para destinar verba, total ou parcial, eles veem. Mas o fato é que eles possibilitam que os projetos aconteçam. No caso do nosso projeto, que chama Apresentações do Espetáculo Teatral Sertão de Origem, eles, com a verba que eles destinaram, que eles aportaram para o projeto, nós iremos realizar 20 apresentações, com ingressos e ônibus gratuitos para os alunos de escolas públicas. Eu tenho uma pergunta aí para quem bate bastante na tecla de cultura não importa e é dinheiro no meu bolso. Vocês conseguem entender a dimensão do que é o acesso gratuito, o transporte gratuito para uma montagem, uma peça que conta a história da fundação da cidade aí e traz uma questão política, não é, quando a gente fala de política, isso não é política partidária, não sei o que, não, uma questão da nossa construção enquanto ser político, né, enquanto cidade, enquanto cidadão, enfim. Vocês, com peças como essa, montagens como essa, vocês conseguem ver para onde vai o dinheiro de vocês, minha gente, porque isso é feito com dinheiro de imposto. E uma coisa que é legal deixar claro também é que o Ministério da Cultura não dá dinheiro. Ele não vem lá para, oi, tá gostei da sua peça, tô aqui o dinheiro para você fazer. Eles aprovam o projeto. Tecnicamente, eles vão lá e falam, olha, esse discurso está de acordo com a legislação, esse orçamento está de acordo com a legislação, a equipe tem competência técnica para executar este projeto todo, então ok, vocês podem captar isso que vocês estão pedindo. E como que funciona isso? Depois você vai nas empresas, como vocês foram na CCR, via edital ou direto, né? Sim. Qual que é a maior dificuldade? Porque esse projeto já tinha ido para a Lei Rouanet, eu lembro que estava comigo até esse projeto, apresentando para as empresas esse projeto. Porque tem uma dificuldade para captar, né? Eu acho que tem uma dificuldade bem grande, então é até importante esse chamado que você disse, né? Que você fez às empresas, porque uma vez aprovado, você pode captar essa verba, mas é difícil. Eu acho que para quem faz projetos autorais, alternativos, não com um impacto de mídia tradicional, Sim, né? Alguém que vai aparecer na Globo. Exatamente. Uma Cláudia Leite da vida, por não exemplo. com um ator, um cantor que já é bem conhecido, é difícil sim captar. E esse edital da CCR, eu acho muito interessante essa iniciativa porque ele possibilita que as pessoas mostrem seus projetos para a empresa. Né? Até quando, para várias pessoas, quando eu disse, fui selecionada no edital da CCR, me perguntaram se conhece alguém na CCR. Eu não conheço ninguém que trabalha na CCR. Foi algo que realmente... Foi um edital, você coloca seu projeto ali nos moldes, atendendo as perguntas, que são perguntas, né, que eles vão fazendo. E aí você está de acordo ou não com as políticas da empresa, com a região, enfim, com o que eles querem alcançar. Porque, na verdade, o dinheiro de lei ele é usado para o marketing da empresa. Sim. Ele viabiliza coisas, ele dá suporte para coisas que têm a ver com valores, missão, enfim, uma série de coisas. E não é tão simples você chegar numa empresa e ser atendido. Não, nem isso, nem apresentar o projeto às empresas é um caminho fácil. Eu e a Carol Húngaro tentamos... Beijo, Carol, tá ouvindo, né? Carol tá ouvindo. Carol não veio, mas tá ouvindo. Contactamos pessoas que já trabalhavam com isso na cidade, como você, né? Por exemplo, para ver se esse caminho já tinha sido trilhado e seria mais fácil, mas não conseguimos captar. E a gente teve o projeto aprovado em 2016
E só o ano passado, através do edital da CCR, é que conseguimos. É que as esse empresas valor. também começaram a ficar um pé atrás, porque surge tanta coisa na mídia, e tanta coisa, e tanta fake, e aí a empresa também ela fica com medo de aportar, porque ela não quer estar ligada à Lei Rouanet de alguma forma, porque acha que aquilo vai ser ruim para a imagem dela de alguma forma, quando muito pelo contrário, né? Mas se cria esse ambiente de mal-estar, né, na verdade, entre o dinheiro e a cultura. E algo que eu acho que é importante também, todo mundo que não sabe ficar sabendo, é que esses projetos, eles estão disponíveis na internet. Qualquer pessoa que Pode saiba postar o nome inteiro do meu projeto, ou o número PRONAC, pode ir lá e olhar e ver o objetivo, a justificativa do projeto, o orçamento do projeto. Então é tudo muito transparente. Sim. Voltamos àquela questão de a fiscalização nessa... A população mesmo vai numa peça e fala, não, quero ver. Às vezes eu vou para São Paulo em alguma peça e falo, uau. E aí eu dou uma entradinha lá e vejo quanto custou, como que foi feito, porque também grandes montagens são um aprendizado pra gente, né? Grandes peças e tal. E também desmistificar um pouco, não, mas a Cláudia Leite conseguiu, a Daniela Mercury teve 1 milhão. Cara, ela não captou isso, ela provou 1 milhão em projetos, não quer dizer que ela captou 1 milhão em projetos, porque tem isso também, né? Tem essas coisas, não, o Ministério da Cultura deu 1 milhão pra Betânia fazer o blog. Gente, eles aprovaram, eles não captaram, eles captaram R$0. Eles tiveram R$0, tanto que não foi feito, né? A gente tem que também falar dessas coisas, né? O Ministério deu, não deu, autorizou a captação e nem todo projeto consegue o dinheiro para ser executado, né? Também é uma dificuldade. Agora que a gente estava falando de dinheiro também, quem o dinheiro paga? Quantas pessoas estão envolvidas nessa peça? Porque uma galera, né? Eu lembro até da época que eu fui, o Marcelo Peroni estava na peça, né? Nosso diretor de cultura. ele estava no elenco da peça. E agora nessa temporada 2019, né, que são 30 apresentações, porque são 10 pelo PROAC, 20 pela CCR e Rouanet, e essa temporada que precisou ser feita durante a semana, porque é para escolas, então o Marcelo não conseguiria ficar. Aí quem substituiu o Marcelo foi o Cristiano Meirelles, que é o diretor musical da peça. Então ele conhecia bem a peça, conhecia bem as músicas, e ele tinha ensinado o Marcelo a tocar sanfona para a peça. Então a gente ainda tinha essa questão, a gente precisava de um ator sanfoneiro. Só isso, mais nada, uma coisa bem específica. E o Cris justamente é ator e sanfoneiro, e ele aceitou ainda bem esse convite. Quantos atores? São 5. 5 atores e equipe. E equipe... Porque daí tem o figurino, porque vocês têm um figurino incrível, tem o cenário que monta, desmonta um milhão de vezes, né? Tem um monte de coisa. Tem muita gente, né, que trabalha para uma peça de teatro acontecer. Fora o figurino foi feito pelo Edivaldo Zanotti, aqui de Jundiaí. O cenário foi feito pelo Abel, que é de Campinas. Agora, para essa temporada, a gente convidou uma diretora de arte, que chama Angola, que mora aqui em Jundiaí já faz um tempo, para ela olhar cenário, figurino, como um conjunto. Então ela está fazendo esse trabalho agora. Tem a diretora da peça, que é a Alice Possani, que mora em Campinas, mas é daqui de Jundiaí. Ela é Jundiaí, você lembra que eu falei, tem meu grupo de teatro em Campinas, tudo, mas eu vim montar essa peça, eu vim dirigir, né? Sim, nesse projeto a gente ainda tem a parceria com outras 2 produtoras, que é a Tomada Cultural, que faz a produção executiva no PROAC e vai fazer a produção local na Rouanet. E tem a Bárbara, que é do Etc. na Rua, que está como assistente de produção na Rouanet CCR, e fazendo bem uma ponte aí da parte da divulgação, em ver as mídias, em estudar qual é a melhor maneira em atender tanto a Rouanet quanto a CCR, quanto o projeto. Não, porque é bastante coisa, não dá pra pensar em tudo, precisa de uma equipe. Sim, precisa de uma equipe. Aí tem a Urso, que é
que é Agência. que é a agência que tá Faz fazendo material. o material, toda a parte visual. Porque precisa, tem todo o logo da CCR, tem o logo da Rouanet, o logo, e cada um tem uma régua específica, né? Uma linguagem Sim. visual específica. E mudou tudo nesse começo de ano. Ah, os logos mudaram. Você monta todos os logos e aí muda o governo e muda todos os logos. E pra apresentar esse projeto da melhor maneira, temos uma assessoria de imprensa. Thaís Dornelles, vem aqui dar oi, Thaís. Vem cá. Thaís Dornelles trabalhou aqui na Rádio Difusora, conheci a Tatá aqui em 2003, 2004, não sei, tudo bem? Tudo bem, que delícia, Taian. Que delícia entrar novamente nos estúdios da Rádio Difusora, dessa vez com Sertão de Origem. Uma peça que eu tava aqui curtindo vocês falando, sabe? Quando você fica consumindo a entrevista. Eu perguntei pra Thaís, você delícia. assistiria essa entrevista, Thaís? Uma delícia, muito boa. E eu acho também que é importante a gente discutir a cultura de uma maneira geral e o que a gente consegue fazer daqui de Jundiaí e que vai para todo o estado, vai para Circular, longe, né? É uma delícia. E é importante essa história de imprensa também. A cultura tem se profissionalizado aqui na cidade, né? Tem. Cada vez mais as equipes têm aumentado e deixado espaço para as pessoas trabalharem e os profissionais cada vez melhores. Gente, quando, sei lá, 10 anos atrás, uma peça de teatro tinha uma assessoria de imprensa. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Tá, além de Sertão de Origem, também você tem 1 bilhão de atividades, né? Acho que sim. E esse malabarismo, porque a gente estava conversando aqui nos bastidores, a Tábua do Sertão de Origem, a peça que a gente estava falando até agora. Se você sintonizou agora, depois você vai ter que ver no YouTube, tá bom? Porque vai ter entrevista na íntegra lá, talvez hoje ou amanhã já vai estar no YouTube. Eu aviso pelo Facebook, Tainá Franco, meu Facebook. Dá seu Facebook. Meu Facebook, Pode ser o- Tarnakovski. Pode ser o do Sertão de Origem também. Ela não aceita gente que não é amigo, tá, gente? Tô brincando. Tem o arroba Sertão de Origem Isso. no Instagram, tem no Facebook. Tem no Facebook. Tem o blog. Não tem o blog. O blog site. tem um site, Muito bem. um Wix. A assessora de imprensa está aqui já fungando, que a Site. Thaís... Que site. Sertão de Origem, .wix.com/sertão de origem. e tem tudo lá do projeto, tudo, fotos, desde quando o projeto começou lá, bebezinho, lá atrás, até hoje. Sim, inclusive o seu programa. Meu programa tá lá, tá, gente? Na época que eu fazia o Culturando, na época que eu fazia programa, continuo, né? Porque é a paixão fazer programa, a gente não larga nessa vida, a gente vai e volta. Mas sim, tem fotos, tem todo o clipping da peça desde quando ela surgiu lá no site. Tem o teaser também do espetáculo. Uma pergunta, se alguma escola quiser, assim, alguma escola não está prevista aí, uma escola particular, por exemplo, se ela quiser receber a peça, tem como? Não pelo projeto, tipo, tem como, olha gente, quero contratar vocês para vir fazer uma apresentação aqui, isso existe? Claro, isso super existe. Isso existe, gente, olha eu já vendendo a peça dela aqui. E ficaremos felicíssimos de fazer isso. Em 2016, a gente apresentou a peça na Criarte. Ai, que legal. Foi uma das apresentações que a gente fez e foi muito legal. Ai, que bom. Então aí, olha, você, diretora de escola, diretor de escola, dono de escola, tá aí, Grupo Croton, dono de todas as escolas do Brasil. Mas enfim, aí tem contato pelas redes sociais. Ou tem o e-mail também, sertãodeorigem@gmail.com. Sertal de Origem. Sertal de origem. Muito bem. E você tem uma escola de teatro que você abriu recentemente. Recentemente, tipo, 2 anos, 1 ano. A gente abriu em dezembro de 2017. Então, o ano que ela funcionou mesmo foi o ano passado. Legal. Agora está no 2º ano de funcionamento. Onde é a escola? É na Rua do Retiro, 1483. E a Caroline Húngaro e a Vitória Camargo, que estão no elenco do Sertão de Origem, são minhas sócias lá na escola. Bem, ficam todos super convidados a E conhecer a atende escola. qualquer idade. Temos os nossos turma. cursos de teatro a partir de 6 anos. Eles são divididos por faixa etária. Que legal, que massa. É. Tem site? Tem site. Aproveita o espaço, vamos divulgar tudo. Se quiser divulgar aí, vendendo ovo de Páscoa, a gente tá divulgando. Ovo ainda não. Não, tudo bem, vamos lá. O site é atuará.com.br e www.atuará.com.br e no Instagram estamos como Atuará Escola de Teatro. Muito bem. Gente, obrigada pela vinda de vocês. Acho que falamos tudo. Tem mais alguma coisa? Não sei, Não tem mas eu muita que coisa. agradeço. Muito obrigada.
demais vocês aqui. Gostei de rever a Thaís, a Tava, que a gente não se vê já tem um tempo, né? Pois é. Falou bom de ter programa de rádio que a gente chama todo mundo pra vir aqui passar fome com a gente na hora do almoço. Obrigada, meninas. Voltem sempre. Microfones abertos aqui. Outros projetos, esse projeto, quando vocês quiserem, podem voltar. Obrigada. Combinado? Gente, eu vou ficando por aqui. E o Soneca vai ficando por aqui também. Né, Sonequinha? Amanhã tem mais Francamente aqui na sua Rádio Difusora. E fique agora com Roberta Cantoni, o estilo difusora. Até amanhã.